Oi, gente, boa tarde para todos. Eu participo de um grupo no Facebook que a nossa administradora lá, a nossa querida Mirta Helena, ela tem um programinha assim que é super legal. Ela posta alguns desenhos e cada um dos participantes que quiserem participar da brincadeira escolhe um dos desenhos e faz um trabalho e no dia marcado todo mundo posta o trabalho pronto. O que é bem bacana porque várias pessoas escolhem o mesmo desenho e a gente vê que com o mesmo desenho e mãos diferentes, eles ficam totalmente diferentes. Então, o que fica provado que de repente um desenho simples vai ser feito a 50 mãos diferentes e nenhum deles vai ficar igual ao outro. É bem bacana. Eu escolhi esse desenho. São 3 tulipas. Passei ela aqui para o meu pano. A gente pode acrescentar, pode mudar algumas coisas, mas o desenho principal tem que ser o mesmo que está lá, ok? Então, eu passei ele aqui para o meu tecido, que é o desenho principal da ideia. E eu resolvi acrescentar algumas coisas, porque são só 3 tulipas, né? Então, eu vou acrescentar alguma coisa que eu vou fazer aqui bolando na hora. Eu vou colocar uma folha a mais aqui, dessa tulipa, para que ela forme como se fosse uma moldura, é a minha intenção. Deste lado que está vazio, eu vou acrescentar, eu vou fazer uma coisinha bem básica assim, mas para ficar um pouquinho diferente, dar uma ideiazinha assim de uma paisagem, tá? Vou fazer uma casinha bem simples, uma casinha. Vou fazer aqui uma linha onde eu quero que seja a linha do horizonte. A partir dessa linha, eu vou correr para cá, formando um rio que venha saindo aqui de trás, daquela paisagem lá de trás da casa, e ele vem abrindo para cá. Aí, durante o desenho, a pintura, eu vou acrescentando aqui, vou botar uma cerquinha aqui ó, em volta da casa, vou pôr uma árvore aqui do lado. E aqui eu vejo o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer só o céu com umas nuvens. E vou fazer alguns matinhos por aqui. Isso eu vou fazer na hora da pintura. Só pra mudar um pouco aqui, ok? Então, já eu começo e venho mostrando aqui pra vocês. Até já. Beijos! Eu vou começar dividindo aqui onde vai ser a linha do horizonte, a partir do céu e a partir da terra. Eu vou usar o cinza lunar e vou fazer uma divisão aqui, ó, onde eu vou iniciar o trabalho. Deixa eu levantar a câmera para ver se vai aparecer. Aí, agora dá pra ver, né? Vou por mais pra cá. Beleza. Bom, então iniciando aqui, ó, eu fiz essa linha demarcatória, vamos dizer assim, com o cinza lunar. Agora eu vou pegar um pouquinho do nosso diluente, um pouquinho do azul celeste e vou misturar ele aqui, ó, deixando ele bem suave. Um pouquinho de diluente e um pouquinho de azul celeste. Já misturado, eu vou pegar o pincel pituá, umedecer bem ele aqui na tinta, bato para tirar o excesso e vou começar a fazer aqui o fundo, que seria o fundo do céu. Aqui tá próximo do desenho, vou fazer com um pouquinho de cuidado.
parte que está atrás. Agora eu venho circulando com o pituá aqui para fazer o nosso céu. Isso eu vou fazer aqui nessa partezinha que seria o céu todo, ok? Pronto, feito isso do fundo do céu, eu vou pegar um pouquinho de branco, tiro o excesso lá no pratinho. Quero fazer umas nuvenzinhas aqui, ó, no nosso céu. Então, eu venho com batidinhas de leve. E vou formar algumas nuvens aqui no céu. Bem levinho, tá? Pra não ficar nada muito pesado, nada muito forte. Deixar ele bem suave. Aí eu dou uma puxadinha de leve para ele se misturar um pouco aqui no nosso azul do céu. Vou fazer mais uma nuvenzinha aqui. Não vou colocar muitas nuvens, não. Só umas duas. Para dar um charmezinho, né? Bem facinho, ó, bem básico. Eu gosto de coisas assim que não sejam muito complicadas para as pessoas poderem entender e tentar fazer, tá? Quando eu faço coisa mais complicada, eu não faço vídeo. Porque nem todo mundo consegue fazer e eu gosto de mostrar o que todo mundo consegue fazer. Mesmo que esteja começando agora. Acho que 2 nuvenzinhas está bom. Talvez só um pedacinho de nuvem aqui embaixo, onde vai ter uma folha da nossa tulipa ali cobrindo. Pronto, bem de leve. E aqui eu vou fazer uma vegetação, mas a gente volta já. Agora, para fazer aquela vegetação lá do outro lado, ó, na linha do horizonte, eu vou usar um pouquinho do cinza ônix. Deixa eu dar uma olhada se vocês estão conseguindo ver, porque eu sou péssima para filmar, gente. Nossa, eu fico com vergonha quando eu posto vídeo e a pessoa não consegue ver nada, porque eu acabei esquecendo alguma coisa, ou ficou muito alto, ou ficou muito baixo. Mas enfim, eu tô tentando, tá? Eu sou nova ainda, um dia eu aprendo, né? Se não for nessa encarnação, quem sabe na próxima, mas um dia eu aprendo. Bom, então vamos lá, fazendo a vegetação lá no fundo. Uma partezinha vai ter que ficar vazia, porque é onde começa o rio e não vai ter vegetação no meio do rio, né? Então, vamos lá no fundo, ó, ele tem que ficar assim escuro e se misturando um pouco com o céu, né? Aí eu pego um pouquinho do branco, misturo aqui, ó, para dar um tom assim verde acinzentado, né? E faço lá na pontinha, onde vai bater um pouco de claridade, mas ele já se misturando com o céu. Só pra gente ver que tá, aquela parte tá clarinha. Também batidinhas bem levinhas. E vamos lá. Ó, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, que é vegetação, né? Então tem árvores lá no fundo e coisas que não são do mesmo tamanho. Ok, aí nós vamos passar para a parte de baixo da linha do horizonte. Então agora, com um pouquinho do siena natural, eu vou misturar um pouquinho aqui no diluente, porque está calor demais e tá ficando tudo super ressecado. Vou misturar aqui, vou fazer essa parte onde seria a terra, na parte de baixo da linha do horizonte, tá? Então, eu vou apenas, no momento, preencher essa parte, bem pouquinha tinta, tá, gente? Bem raspadinho, ó, eu vou só preencher para depois eu trabalhar em cima dessa parte de fundo, ok?
Agora que já tá feito o fundo dessa parte de baixo, onde depois eu vou trabalhar alguma vegetação, vou fazer a casinha. Pra casinha, eu vou iniciar dando um fundo na parede com o branco e com o sépia no telhadinho, ok? Vou fazer o fundo e a gente já volta. Então, feito o fundo de sépia no telhado e branco na casinha, nós vamos começar a trabalhar ela. Eu vou começar pelo telhado, vou pegar uma esquinha de branco com o pincel sujo de sépia. Vou vir aqui, ó, e vou fazer umas marquinhas de telha. Gente, tá muito calor. Vou borrifar um pouquinho aqui a minha aguinha para dar uma umedecida na tinta. E vou dar umas puxadinhas aqui, ó. Só encostar o pincel e puxar pra cima. Pra formar as marquinhas da telha. E assim por diante, ó. Encosta e puxa, somente. Aqui no meio do telhadinho, geralmente tem a cumieira, né? Então, eu vou passar direto. Com essa sujeirinha do branco, vou passar direto aqui. Aqui do outro lado, eu vou pegar uma esquinha de novo do sépia. E vou passar deste lado aqui, ó. Fazendo a marcação de onde tem o telhado de lá, né? Do outro lado. Vou deixar um pouquinho só mais forte. Que é a marcação. Aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar a paredinha da casa. De baixo pra cima, a gente pode aproveitar essa sujeirinha de sépia aqui, misturadinho com um pouquinho de branco. Aqui, de baixo pra cima e dar uma sujada nessa parede, ó. Só uma sujadinha, porque é uma casinha lá no campo, né? Então, ela dificilmente a parede vai estar completamente limpinha. Vou dar uma sujadinha antes de começar a trabalhar a parede. Agora, com o azul inverno, eu vou fazer uma marquinha aqui, ó, onde tem a divisão da parede, dessa parede da frente com a parede do lado. Como eu quero uma luz que venha da direita para a esquerda, então eu vou fazer a marca e vou puxar um pouquinho para a esquerda, fazendo a sombra. Embaixo do telhado também vai ter sombra aqui, ó, deste lado. Nessa ponta, ó, já vai pegar um pouquinho de luz, então eu vou escurecer só essa parte do meio do telhado. A parte aqui de baixo, vou fazer uma marcação. Aqui embaixo do telhado também tem uma sombra. E aqui embaixo. Vou pegar um pincel menor, este, no caso, da Cássia. Vou fazer uma marquinha aqui, ó, onde eu quero que seja uma janela. Então, eu vou fazer um quadradinho aqui para fazer uma janelinha. Com o mesmo azul inverno, tá? Pode ser azul inverno, pode ser o cinza lunar, o que vocês preferirem. Ficar uma coisa meio cinzenta, assim, meio sem cor quase. Vamos dizer que aqui tenha uma porta. Olha, um desenho assim bem infantilzinho, né? Mas meigo. Então, eu vou fazer um retângulo aqui, onde vai ser a nossa porta. Só uma marcação por enquanto, ok? Aí, a gente vem trabalhando agora para fazer a portinha e a janela. Aí, com o pincel zero e a tinta siena natural, para imitar uma madeirinha, eu vou fazer esse contorninho aqui da porta. Imitando o batente, né? O batente da porta. E vou fazer o contorninho também da janela.
nossa casinha, eu vou fazer aqui como se fosse um vidro. Então, eu vou fazer uma cruzinha aqui no meio. E vou pegar o sépia. E vou marcar aqui, ó. Vou fazer ao lado desse risquinho que nós fizemos, essa parte aqui onde estava tendo sombra, a parte de baixo e o lado contrário aqui, ó, perto da parede, que também tem sombra, né? E vou fazer um risquinho bem pequenininho aqui. Aqui a mesma coisa, ó, tá batendo sombra do lado de dentro, aqui do lado de fora, do lado de dentro, embaixo, a parte de baixo e a parte de baixo aqui. Pronto. Pra gente iluminar, nós vamos usar o branco. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Usar o branco e fazer um pequeno filetezinho aqui, ó, em cima do siena. Só pra dar uma iluminada aqui no meio, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui, bem pouquinho, só um filetinho, onde tá batendo a luz. Um risquinho de nada. Pronto. Pra dar uma iluminada aqui nas paredes, olha, onde tem luz, eu vou pegar um pouquinho de branco, bem pouquinho, e vou só reforçar em algumas partes aqui, ó, onde tá batendo, onde tem um pouco de luz. Aqui onde ele pegou a sombra do outro lado, vai ter luz do lado de cá, então eu vou iluminar esse pedaço. Aqui também tem luz, vou dar uma iluminadinha aqui. Como a parede é branca, então eu vou iluminar com o branco. E do lado de cá, bem pouquinho. Pronto, tá bom assim. Agora vamos trabalhar o entorno da casa. Para fazer aqui o nosso chãozinho, que eu quero que pareça uma casinha de um sítiozinho ou algo parecido, né? Eu vou fazer umas pedrinhas espalhadas aqui pelo terreno, tá? Então, com o cinza chumbo, eu vou fazer algumas manchas, assim, em alguns pontos. O cinza chumbo e uma esquinha de branco na parte de cima. Opa, era só uma esquinha, né? Não era para tanto. Só uma marquinha branca na parte de cima, ó. Eu vou espalhar, então, algumas pedrinhas pelo terreno. Em alguns lugares eu ponho 2, em alguns lugares eu ponho 3. Uma maior, uma menor. Eu vou colocar várias pedrinhas, ok? No terreno todo. Então, terminado de fazer as pedrinhas, eu joguei uma sombra aqui embaixo das pedras e embaixo da casinha com o sépia. Aí, com o mesmo sépia e um pincel pequeno, eu vou vir aqui ao lado da casinha, porque eu quero uma árvore aqui ao lado, ó, fazendo uma sombra legal aqui pra casa. Então, eu vou fazer uma árvore aqui, puxando uns galhos, assim, aleatórios, pra onde eu quero. Um galho mais pra cá, outro mais pra cá. Vou puxar um galho aqui que vai ficar do outro lado. Pronto. Feitos os galhos, eu vou dar uma iluminada, onde vai bater aqui uma luz no galho, com o amarelo pele.
Ó, só algumas partezinhas, não em todas. Nos pequenos risquinhos, sempre do lado direito, porque a luz está vindo do lado direito, né? Então, eu vou dar uma pequena iluminada aqui, ó. Pronto. Aí, agora a gente começa a trabalhar a vegetação dela. Agora, para fazer a copa da árvore, eu vou usar um pincelzinho brochinha. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Eu vou pegar o verde pinheiro, vou dar umas batidinhas onde eu quero fazer as folhinhas. Em todos os galhos que eu quero que fique com copa da árvore aqui, ó. Esse eu vou passar mais pra cima. Fazer uma copinha aqui no meio. E vou puxar um pouquinho aqui, como se estivesse lá atrás do telhado. Aí, com o verde pistache, eu vou vir em cima, na parte de cima dessa copa, e vou bater também. Na parte de cima e do lado direito. Aqui. Agora eu venho pro amarelo limão. Vou tirar o excesso aqui na bandejinha, ó. E vou fazer só algumas batidinhas com amarelo limão aqui por cima desse, ó. Em cima do verde pistache, tá? Pronto, pra fazer a copinha da árvore. Acho que está dando pra ver, né? Não tô na frente não, né? Porque sem querer, quando eu vejo, eu já tô na frente de novo das coisas. Se eu quiser iluminar um pouquinho mais, eu venho com uma esquinha de branco, tiro novamente o excesso aqui, e em alguns pontinhos, ó, eu dou uma batidinha com o branco em cima do amarelo limão. Alguns pontinhos, pra demarcar onde que tá pegando bastante luz. Eu acho que é suficiente. Olha lá, acho que ficou bom, né? Legal, então agora nós vamos trabalhar a vegetação do solo. Antes de começar a vegetação do solo, porque eu vou ter alguns matinhos que vão vir pra cima dessa água do rio, eu preciso fazer o fundo do rio. Então, eu vou pegar um pouquinho da cor turquesa, tiro o excesso aqui no meu pratinho, misturo um pouquinho de diluente e vou fazer esse fundo aqui, ó, pra dar um fundo de base na água do rio. Eu venho nesse sentido, eu posso passar assim também porque é de fundo, tá? Depois é que a gente vai fazer a marcação da água. Mas eu já gosto de ir no sentido certo. Então, eu vou neste sentido aqui. Vou fazer todo o fundo para depois fazer a marcação de água. Bom, como aqui é um rio, deixa eu ajeitar aqui a câmera para ficar bem. É um rio, isso aqui. Então, ele vai ter aqui um barranco. Aí, eu vou puxar, então, um risco aqui, ó, com siena natural, um pouquinho abaixo, marcando onde vai ser o barranco, tá? Um pouquinho de sépia, de baixo pra cima, que é onde tá pegando uma sombra ali, né? Perto da água. E a marcação da parte de cima do barranco,
Eu venho com um pouquinho de branco. Gente, acreditem se quiser, tá 36 graus, um calor terrível. A tinta, coitada, não tá resistindo, não. Acaba de abrir, ela já fica sequinha. A tinta fica seca e a gente fica molhado, né? Porque a gente sua pra caramba. Vou dar uma iluminada essa parte de cima pra gente poder ver que aqui é a parte de cima. A mesma coisa eu vou fazer o restinho da beiradinha do rio aqui e já volto. Então, agora que eu fiz o fundo aqui, eu venho fazendo uma marcação mais escura aqui na borda, ó, onde a água chega perto do barranco. E vou fazer algumas marcas, assim, de forma a dar a entender onde o rio está correndo. Então, só algumas marcas, tá? Eu tô fazendo com o cinza ônix, que ele tem um tom esverdeado, então ele fica bacana, assim, pra fazer essa marcação. Prontinho. Agora a gente começa a fazer os matinhos aqui na volta do barranco do rio. Eu vou pegar aquele pincel, ó, um pincelzinho que eu cortei, ele picotei, como eu já ensinei pra vocês num outro vídeo, pra picotar essa partezinha assim do pincel. Vou usar o verde pistache e o verde pinheiro. E vou fazer alguns matinhos, ó. Encosto então só a ponta do pincel para ele ficar só com esses risquinhos, ó. Faço alguns para cima e outros viradinhos assim, ó, como se ele estivesse caindo aqui, ó, na beira do rio. Ele tá caindo para cima da água. Então eu vou fazer alguns matinhos para cima, alguns matinhos viradinhos para baixo. E vou intercalando o verde pinheiro com o verde pistache, ó, para ele aparecer um pouquinho, que onde bate a luz, o matinho vai ficar um verdinho mais clarinho, né? Então eu vou encher de matinhos assim em volta da beira do rio e vou colocar também alguns matinhos perto das pedras, ó. Subindo aqui uns matinhos no meio das pedras, sempre com a pontinha do pincel, ó, só as pontinhas, intercalando os tons de verde aqui, pra ficar uns matinhos bacanas. Lá em cima eu vou fazer bastante matinho, onde ele vai se encontrar lá com aquela parte da linha do horizonte. E assim eu vou fazer toda essa parte do terreno. Bom, feitos os matinhos, eu acho que precisa de um pouquinho de cor, né? Pra fazer umas florzinhas. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de pink, um pouquinho de branco, colocar aqui nessa minha paletinha improvisada. Vou manchar branco com pink e vou fazer algumas batidinhas, olha, em cima desses matinhos, pra dar um coloridinho, né, e fazer umas florzinhas assim, porque o mato é legal quando tem bastante florzinhas, né? Então vamos aí colocar aqui florzinhas em vários lugares aqui dos matinhos. Vou pôr também umas florezinhas assim lá de longe, ó, nesses matinhos que estão uma batidinha ou outra. Conforme eu vou chegando mais pra perto, aí eu posso aumentar um pouquinho a quantidade, ó. Pronto, já dá um coloridinho no nosso trabalho, né?
para ficar uma coisa mais alegrinha. Quanto mais próximo, maior e mais cheio. Quanto mais longe, menorzinho e apagadinho, ó, porque vai ficando longe, né? Ok, agora vamos partir aqui para a parte da água.